bem-vindo a mais um Análise Avante Meu Tricolor. É isso, estamos de volta. Tava com saudade de mais uma análise? Pois bem, estamos aqui para matar a sua saudade. Vamos falar tudo desta derrota, mais uma, né? Fora de casa, já tá virando, não tem mais o que fazer. Fora de casa, a gente já sabe que não vai vir vitória. Já estamos acostumados, já sabemos disso. Mas foi de uma maneira esquentada, né? Era para ser um jogo ali de entrega de faixas, aquela coisa bonita, aquela coisa amistosa. Já começou ali com o Marcelo se entrevendo com o Luciano, depois Diego Costa, Ganso, Marcelo, enfim. E Gabi Neves, Gabriel aí foi expulso, uma entrada bastante imprudente, né, no Thiago Santos, acabou sendo expulso. A arbitragem também vai ser tema aqui do nosso vídeo hoje, arbitragem muito ruim, né? A gente já tinha adiantado aqui no Avante Meu Tricolor, hein? A gente vai deixar aqui o link da matéria para você. Vamos falar sobre o árbitro, sobre a partida no Maracanã, sobre mais essa derrota do São Paulo, sobre as estreias dos jovens da base. Tiveram pouco tempo numa roubada ali, mas enfim, estrearam, né? Foram até bem ali. Alguns jogadores que também tiveram sua oportunidade no São Paulo. Mas, meu amigo, antes da gente fazer essa análise aí, São Paulo 0, Fluminense 1 no Maracanã, aquele recadinho que você já sabe para fortalecer aqui o Avante Meu Tricolor. Já é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, meu amigo? Ainda não? Então se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações, clica no sininho aí para receber sempre os vídeos, sempre que tiver vídeo novo para você, tá certo? Deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha aqui, o seu curtir, compartilha com os amigos, manda esse vídeo aí para a família inteira, para tudo quanto é São Paulino, tá certo? Comenta aqui, tá certo, meus amigos? Então, ajude o Avante Meu Tricolor cada vez mais a crescer, e está crescendo muito. Primeiro, tem que agradecer, né? Como já fez o meu sócio, parceiro, irmão, companheiro, repórter Rafael Emiliano. Agradecer a você, meu amigo, a você que está aí ajudando a gente a crescer cada vez mais. Você que está dando cliques pra gente, acessando o nosso site. Não deixe de acessar, continue lá. Tem bomba todo dia, sim, para desespero da concorrência. Quem não gosta dessa frase, aqui tem bomba todo dia, meu amigo. Não tem jeito. Aqui você fica bem informado das notícias do São Paulo. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, acesse o site, acesse nossas redes sociais que vai ficar aparecendo aqui também, tá certo? Faça o Pix se possível também, isso tudo a gente fala um pouquinho depois. Chega de enrolação, recados iniciais dados, vamos logo a São Paulo 0, Fluminense 1 no Maracanã, nesta noite de quarta-feira, né? Logo ali após a rodada, a parada da data FIFA, na verdade, né? Jogos de eliminatórias de Copa do Mundo, Eurocopa na Europa, enfim, pelo mundo afora, né? Então São Paulo entrou muito desfalcado, claro, devido a isso. Rames Rodrigues, Ferrarese não jogaram, né, por estar com suas seleções. E o Arboleda, obviamente também o Arboleda aí, outro que esteve com a seleção equatoriana, então não havia tempo hábil, né? Os garotos que estavam, inclusive, treinando com a seleção pré-olímpica voltaram a tempo, o Beraldo, o Patrick, lateral esquerdo, e o próprio Pablo Maia, que fez mais uma grande partida nessa quarta-feira, né? Então, assim, o São Paulo estava bem desfalcado, o Lucas ainda não voltou, o Dorival falou sobre isso, que ainda não se sentiu seguro para voltar, né? Muito desfalcado, então o Dorival teve até que mudar o esquema dele, eu desenhei aqui para vocês. Dorival entrou num 4-3-3, mas diferente dessa vez, né? Ele entrou com 3 volantes mesmo, Gabriel Neves, Alisson e o Pablo Maia, como tensão mesmo, com o Alisson às vezes subindo um pouco mais, para ajudar o Luciano, que era o camisa 10, falso 9, que chegava ali, e 2 pontas atacantes, vamos dizer assim, né, pelos lados ali, o Juan e o David aqui pela esquerda. O Fluminense também jogou num 4-4-3, mais ou menos ali, quase que espelhado, né, mas o Dorival, enfim, teve que mudar bastante aí o seu esquema até de jogo, né, o seu time titular, não contando com peças importantes, Rames, Lucas, Caleri, Nestor, Wellington Rato, enfim, se acumula, né? As baixas do tricolor aí. E o Dorival fez o que pôde no jogo de hoje, contou inclusive com muitos garotos ali da base no banco de reservas, né? O Thales Vander, teve também o outro garoto, o William Gomes, que entrou um pouco antes, né, do final do jogo, e teve até um pouquinho de tempo ali. O próprio Dorival acabou falando sobre isso. Não era o momento ideal para os garotos estrearem numa roubada, né, vamos dizer assim. O time perdendo por 1-0 fora de casa contra o campeão da América e com 1 a menos. Quem quer entrar nessa, né? Os garotos querem, meus amigos. Os garotos querem, mostraram personalidade. Thales Costa também entrou, que já não é mais nenhum garoto, né? Mas é um jogador que teve muito tempo ali se recuperando de lesões no São Paulo. Thales Costa entrou bem hoje, entrou tentando alguma coisa ali. Ele que é um jogador mais de meio campo ali, até de marcação, mas ele também tem uma boa saída de bola, tem habilidade, é um moleque que sabe jogar bola.
Então, assim, tiveram algumas boas experiências, né? O Pablo Maia fez uma partida, mais uma vez, assim, espetacular. É inacreditável o que ele marca, o que ele tá jogando de bola. Inclusive, depois, com a expulsão do Gabriel, ele e o Alisson tiveram que se desdobrar ali, porque se antes tinha 3 volantes, agora eram só os dois e um homem a menos. Então tinha que correr a mais, os dois correram a mais. O Alisson também, novamente, fez uma boa partida. Não conseguiu se aventurar tanto, claro que um homem a menos prejudica o time inteiro, mas o Pablo Maia foi o destaque. E destaques negativos, David, nulo no ataque, não fez praticamente nada. A única vez que apareceu foi para receber um bom lançamento, aliás, do Luciano, contra-ataque armado. O Luciano atrasou a bola, depois deu um belo lançamento pela esquerda. O David não conseguiu dar finalização à jogada, né? Foi travado ali. Depois levou um amarelo e saiu. Dorival falou, chega. David é um que cada vez mais, para mim, já não tem espaço há muito tempo no São Paulo, não tem nem conversa para 2024. O Dorival diz que ainda está ali avaliando, né, e tal, mas David é um que não deve ter espaço nesse São Paulo e não vem aproveitando essas últimas chances. E ele, claro, né? Gabriel Neves, o nosso uruguaio, que é xodó aí da torcida, querido por muitos. É um bom jogador, já fez boas apresentações, como o Mas também. Mas nessa quarta-feira foi muito ruim, né? Entrou de uma maneira bem imprudente ali, teve muito São Paulino falando que não, foi injusto, mas assim, não se entra dessa maneira. Claro que a arbitragem foi muito ruim, a gente já vai falar disso, né? Vamos chegar lá, calma, torcedores, calma. Vamos falar primeiro dos erros individuais de São Paulo. Então, assim, Gabriel Neves prejudicou demais. Vamos esquecer a arbitragem. Vamos falar só, né, dos pontos primeiros dos jogadores ali do São Paulo. Então, Gabriel Neves, que está sendo testado, sim, é um nome que você que acompanha aqui o Avante Meu Tricolor sabe disso, está sempre bem atualizado. O Rafael Hermiano já trouxe a informação que Gabriel Neves é sim um nome que está à disposição para vendas, para trocas, aí para São Paulo estudar, né? Se tiver qualquer proposta, vai sair. É um jogador que também é estrangeiro, né? O São Paulo tem um problema aí de limite de estrangeiros, tem muitos jogadores aí estrangeiros no seu elenco, tá querendo se livrar de alguns deles sim. O Mendes deve sair, o volante. Alan Franco tem propostas aí, pode ser outro que deixe o tricolor em 2024. E Gabriel Neves é o terceiro nome estrangeiro aí que o São Paulo sim pode negociar. E olha, depois dessa expulsão e que prejudicou claramente o time do São Paulo, que foi muito aguerrido até contra o Fluminense, né, contra um bom time, que também estava um pouquinho desfalcado ali, mas fez um jogo até que seguro, levou apenas um gol, vamos dizer assim, né, na única vez que o Beraldo deixou o cano livre. É complicado, né, o Beraldo fez uma partida também muito boa, interceptações, cortes precisos, mas artilheiro, né, deixou o cano livre ali fora da área, dentro da área, a gente sabe que o argentino não perdoa, né, amigos? Então o São Paulo teve bons pontos. É difícil se você avaliar quando o seu time está com um a menos, na casa do adversário, contra uma grande equipe, já perdendo o jogo ainda depois de 1-0, você não tem muito o que fazer. O próprio Dorival também comentou isso depois na coletiva, que, né, fica estranho, ele até pensou em colocar os garotos ali de Cotia ou não nesse jogo, porque ele sabia que era uma roubada, né? Mas ele confiava ali nas peças que ele tinha para colocar. Deu rodagem, é importante sim. Às vezes um garoto já entrar num jogo tenso, sentir o clima do Maracanã, sentir que é um grande clássico, sentir que quer enfrentar um Marcelo, que é um jogador de nível, né, internacional, um Cano, melhor jogador da América aí que vai ser eleito, né? Então é bom assim, num jogo que não tem muita cobrança, o São Paulo não tá brigando para não cair, não tem nenhuma pressão, né, de quanto a resultados, assim, claro que você tem por apresentação, o São Paulo, o torcedor do São Paulo quer sempre ver o time jogando para frente, mas não tem aquela pressão de que não, precisamos vencer. Não, então dá pra colocar um moleque de vez em quando. Acho que o Dorival fez uma boa experiência e fez um bom trabalho nesse jogo, apesar da expulsão e de todas as dificuldades que teve o São Paulo. O Dorival foi bem, mas agora vamos falar dele, né, meu amigo? Vamos falar dele, o nome dele. Eu cansei de ler, reler, citar, escrever o nome do árbitro do jogo. Fiz matéria, inclusive, vou deixar o link aqui pra vocês no YouTube, já alertando que muita gente havia reclamado do senhor André Luiz, espera lá, vamos falar o nome inteiro dele que é bem grande, né? André Luiz Schettino Policarpo Bento, da Federação Mineira de Futebol. Antes do jogo, eu fiz uma matéria, vou deixar aqui o link para vocês verem, que esse árbitro já vinha encercado de muitas polêmicas nesse ano, né? Foram 3 aí que eu citei, a mais, vamos dizer assim, quase mais grave de todas é que
ainda quando apitava no começo do ano o Campeonato Mineiro, em uma partida entre, eu vou até pegar aqui para vocês certinho os dados, aqui ó, Atlético e Ipatinga, que teve a vitória do Atlético por 2-0, teve uma confusão nesse jogo e alguns integrantes dos dois times entraram em campo e o árbitro não relatou o nome de cada um que entrou. Ele relatou de 3 pessoas apenas, 3 integrantes, se não me engano, do Ipatinga, só que muita gente entrou. Então ele não relatou isso na súmula. E a Procuradoria depois entrou com uma procuração, ia denunciar esse árbitro, correndo até risco de suspensão de 1 ano, por ele não passar essas informações, né? Na súmula ali você tem que relatar absolutamente tudo. E a Procuradoria falou, por quê? Se esses nomes não estão lá, a gente não tem como averiguar, a gente não tem como ver quem que invadiu o campo para a gente punir ou não. Enfim, o árbitro foi julgado, apenas advertido, não levou nenhuma suspensão, mas depois teve mais. Depois ele estava em ascensão, na verdade, né? Teve esse fato polêmico, mas estava surgindo bem no Campeonato Mineiro, ganhou alguns jogos na Série A no ano passado. Esse jogo também, se eu não me engano, tá aqui na minha matéria, o 12º ou 13º dele, vamos ver aqui para vocês. Esse contra o São Paulo e Fluminense, foi então a 13ª partida do Brasileirão que o senhor André Luiz apitou neste ano, né? Então, 13ª partida, antes disso teve algumas polêmicas. No Fluminense e Fortaleza, 1-0 para o Fluminense, ou seja, o Fluminense ganhou. O Fernando Diniz ficou maluco com esse juiz depois do jogo. E as reclamações foram as mesmas, meus amigos. Está aqui a matéria aberta para vocês. As aspas do Diniz, depois de Fluminense 1, Fortaleza 0 no Rio de Janeiro, criticou muito o juiz. Ele falou, faço mais uma vez a crítica sobre a arbitragem. O Fortaleza não quis que o jogo andasse e o juiz menos ainda. Relembra alguma coisa aí desse jogo, meu pessoal? Analisando o torcedor, quem assiste, não tem jogo, o árbitro não quis acelerar a partida. Tudo era motivo para parar, conversar e dar cartões de maneira equivocada. E o Diniz completou, o que mais me incomoda é a conivência com a falta de bola em movimento. Tomei cartão amarelo hoje por conta de falta de critério e de não deixar a bola andar, para termos um jogo mais vistoso que agrade as pessoas que gostam de futebol. Ou seja, Diniz desceu a lenha e depois, pouco depois, meus amigos, num jogo mais recente, Internacional 3, Coritiba 4, lá no Beira-Rio, um jogão de bola também pelo Brasileirão, o Internacional ficou maluco depois do jogo. Teve procuração também, teve carta, teve Twitter, teve um monte de coisa. Vou explicar também para vocês. A atuação do André aí também causou indignação aos colorados e o clube criticou publicamente o árbitro e entrou com uma representação em protesto aí contra a dupla, né? O árbitro e o VAR, e solicitou os áudios do confronto. O Internacional nesse jogo, meus amigos, contra o Coritiba, reclamou praticamente do que a gente viu de São Paulo e Fluminense. Um número excessivo de cartões amarelos com um número baixo de faltas, né? Por exemplo, o Beraldo ele levou um amarelo no primeiro lance, aos 8 minutos de jogo, né? Não precisava daquilo. E aí teve a reclamação dos São Paulinos depois. O Rafinha falou isso e o Dorival também falou isso na coletiva. Tá aqui os links para você ler. Antes da expulsão, teve uma falta em cima do Beraldo, que ele não marcou, né? Ou seja, a mesma reclamação do Inter aqui, troca de inversão de faltas, cartões amarelos excessivos, querer comandar demais, parar demais o jogo, todas as reclamações que foram feitas lá atrás, né? Vamos ver aqui se teve mais alguma outra coisa. É isso, o Inter reclamou sobre isso, da não expulsão de um jogador do Coxa, de um pênalti também que não foi. Ou seja, o que a gente viu aí, meus amigos, o Avante Meu Tricolor já havia alertado. Esse juiz aí é polêmico, esse juiz gosta de dar cartão, não sei se ele quer passar que ele comanda o jogo, é enérgico, ele já sai mandando cartão pra lá, pra cá, já deu vermelho também pro Gabriel Neves. Esse eu acho que até de uma maneira justa. Mas tiveram outros lances, né? O Marcelo entrou de sola também uma vez, é discutível. Tem gente que acha que é para vermelho direto, tem gente que acha que não, né? Mas enfim, esse juiz ele se perdeu. No primeiro tempo, se eu não me engano, foram 8 cartões amarelos, já era o recorde do Campeonato Brasileiro. Muita coisa. Então assim, ele já é famoso por isso. Você que leu Avante Meu Tricolor já sabia que poderíamos ter problemas, a gente tentou alertar e teve, né? Infelizmente, realmente inverteu muita falta, atrapalhou o andamento do jogo e é aquilo, né? Às vezes ele marca aquela falta, ninguém tá aqui chorando as pitangas, o Si não joga bola, né, minha gente? Mas se ele não expulsasse, se marcasse a falta sobre o Beraldo, talvez o Gabriel Neves não seria expulso, talvez o São Paulo teria mais volume de jogo, sempre um talvez, né, meus amigos? Infelizmente, o Si não joga bola, como eu falei, mas, obviamente, o juiz deu uma prejudicadinha aí sim no São Paulo, mas não é aquela, também não tão, eu não coloco na culpa do juiz, eu acho que o Gabriel Neves foi imprudente sim, o São Paulo não teve ofensividade, nem no, quando, ainda vou falar do São Paulo até a expulsão
do Neves, que foi também muito cedo, né? 28 minutos do primeiro tempo, ou seja, o São Paulo teve 28 minutos só com 11 jogadores, o Fluminense estava dominando. O Fluminense era um jogo muito truncado, muito pegado, como eu falei, nada de festivo, confusão. Diego Costa brigou primeiro com o Ganso, levou um cartão amarelo os dois, né, em jogada no primeiro tempo. Depois no intervalo, o Marcelo foi lá dar uma zoada no Diego Costa. O Diego Costa não baixou a bola para Marcelo, pode ser 50 vezes campeões da Champions aí. Foi pra cima do Marcelo ali, trocaram tapinhas ali, não aconteceu nada, né? A torcida do Fluminense vai o Luciano, o Luciano falou que não é ídolo da torcida, porque só passou... Enfim, foi um jogo bem intenso, né, minha gente? Um jogo bem agitado aí. O São Paulo, ele foi dominado enquanto conseguiu alguma coisa, não conseguiu criar jogadas muito ali no primeiro tempo. O Fluminense criou mais, o goleiro Rafael trabalhou um pouco mais ali no primeiro tempo. O Fluminense até acabou, obviamente, com um número muito grande de finalizações no jogo, muito maior que o do São Paulo, claro, por ter um jogador a mais. No segundo tempo o Fluminense pressionou, e o São Paulo, poucas espocadas ali de contra-ataque, com pouca gente, garotada, claro que aí o Luciano cansou também, e o David fez uma péssima partida, Juan também no primeiro tempo foi bem, o garoto Juan se tentou cair bastante pela direita, mas muito sozinho, não tinha alguém que chegasse ali pela direita com ele, né? O Rafinha não desceu muito, estava muito preso na marcação. Enfim, o Fluminense é um bom time, né? Bem armado, tá jogando junto há bastante tempo, a gente sabe disso. Acabou de ser campeão da América, vai jogar e tá prestes a jogar o Mundial de Clubes, está até se preparando. Enfim, São Paulo pegou um dos, vamos dizer, hoje é o melhor time da América, estando completo ou não, São Paulo também não estava. São Paulo enfrentou o melhor time da América na casa deles, perdeu por 1-0 com 1 a menos, né? Uma derrota que já vimos piores, né, torcedor tricolor? Enfim, resumindo aqui, como gosta de fazer meu companheiro Rafael Emiliano, um apanhadão dessa análise. São Paulo fez um jogo até que bom defensivamente pelas circunstâncias, com um homem a menos conseguiu se segurar bem, foi só um gol em uma única, né, vez que o São Paulo ali não conseguiu segurar direito o cano, e ainda deu azar, né? Ainda bateu no Rafinha, que se virou ali para desviar a bola, acabou desviando e matando o goleiro Rafael, que não teve nenhuma culpa. A princípio eu não tinha visto esse desvio no Rafinha, né? Falei, putz, parece que o Rafael caiu em câmera lenta, né? O chute foi meio estranho. Depois, vendo melhor, o chute foi desviado, né? Mas acabou matando o Rafael. São Paulo se segurou como pôde. Beraldo, mais uma grande partida. Pablo Maia é o destaque para mim desse jogo. Luciano tentou, se movimentou ali, fez o que pôde. Juan também. Alisson e Pablo Maia. E o Juizão realmente agitou aí, todo mundo falando dele na internet depois do jogo, durante o jogo. Realmente chamou a atenção. Eu terminei, meus amigos, escrevendo exatamente assim. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aguardemos o duelo desta noite e torçamos para que o juiz não seja um dos principais nomes do confronto. Eu tentei avisar, meus amigos. Eu tentei, mas, né, já estava prevendo aí que esse juiz poderia dar um certo trabalho pro tricolor. E deu, né, meus amigos? Mas, enfim, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Claro, antes, aquele recadinho final, meus amigos. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta, ativa o sininho aqui para receber as notificações, tá certo? Faz o Pix pra gente, se der aí, se puder ajudar o nosso projeto. A gente tá com o Apoia-se também, vai ter o link aqui para você. O nosso endereço aqui de e-mail para você também poder fazer o Pix. Lá no Apoia-se tem planos para você agora, hein? Tem planos. Entra lá, que você vai gostar sim, você vai se interessar. Então, meu amigo, ajude o Avante Tricolor a crescer cada vez mais. Estamos crescendo graças a você e sempre trazendo muito mais informação, meus amigos. Como diz meu amigo Rafael, tudo que vocês trazem pra gente, a gente devolve em informação, em notícias exclusivas, bombas diárias, análises, opinião, tudo, absolutamente tudo pelo São Paulo, você já sabe, né, meu amigo? É só aqui no Avante Meu Tricolor. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela paciência. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá quando você estiver vendo o seu dia. E até a próxima análise Avante Meu Tricolor. Forte abraço!